Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ocupo, senhor presidente, esta tribuna usando o tempo da liderança do Partido dos Trabalhadores para rebater aqui, senhor presidente, uma entrevista que foi ao ar ontem à noite do senador Aécio Neves, candidato a presidente da República, e que, do meu ponto de vista, senhor presidente, teve uma performance absolutamente infeliz. Na verdade, eu não perdi a eleição para um partido político. Eu perdi a eleição para uma organização criminosa que se instalou no seio de algumas empresas brasileiras patrocinadas por esse grupo político que está aí, disse ele. Ora, senhor presidente, o senhor senador Aécio Neves é um senador da República, foi candidato a presidente da República, foi presidente desta casa, foi governador do Estado, mas nada disso, senhor presidente, permite que ele faça uma manifestação dessa natureza, em primeiro lugar, revelando uma incapacidade de conviver com a democracia, de aceitar o resultado da urna, mas, senhor presidente, fazendo uma denúncia, um ataque que atinge milhões de militantes, milhares de pessoas que dedicam a sua vida à construção de um projeto político e que são filiados, simpatizantes, construtores do Partido dos Trabalhadores. Nós não podemos aceitar, senhor presidente, que Sua Excelência, que até poucos dias estava aí colocando o seu nome à disposição como uma alternativa de presidente desta República, se dirija ao nosso partido e à nossa militância como uma organização criminosa. Isto, senhor presidente, extrapola qualquer limite do razoável do debate político nesse país. Mais do que isso, senhor presidente, mais uma vez revela que o senhor Aécio Neves, juntamente com a sua agremiação partidária, procuram criar no país um clima de instabilidade institucional, trazendo para a população informações que são absolutamente inverídicas e que estimulam o ódio, que revelam o ressentimento e que buscam, senhor presidente, cada vez mais desacreditar, buscam cada vez mais colocar dúvida a respeito do caráter institucional da nossa vitória e da autoridade e legitimidade da presidenta Dilma para conduzir os rumos desse país. Ora, senhor presidente, é possível que tenham filiados do Partido dos Trabalhadores envolvidos nessas investigações da Petrobras? Lamentavelmente, é possível. Mas, senhor presidente, se isto ocorrer, eles serão expulsos do nosso partido. E o Diretório Nacional do PT, nesse final de semana, aprovou uma resolução dizendo do nosso compromisso histórico no combate e luta contra a corrupção, e qualquer filiado do nosso partido que, se porventura estiver envolvido em qualquer ato, seja na Petrobras ou em qualquer outro lugar, será expulso do nosso partido. Mas, senhor presidente, senador Aécio Neves, será que alguém de sã consciência nesse país acredita que estas práticas nefastas de acordo entre as empresas para vencerem grandes contratos sem licitação dentro da Petrobras, iniciaram no nosso governo, são uma prática que foram criadas por nós? Ora, senador Aécio Neves, mesmo o mais recente estudante de jornalismo de qualquer faculdade desse país sabe que estas práticas nefastas e criminosas vêm de há muito tempo dentro da Petrobras. Inclusive na época em que o PSDB estava no governo,
E vários desses personagens são figuras marcadas, que vêm há muitos anos e que pela primeira vez encontraram pela frente um governo que teve coragem de levar essas investigações às últimas consequências, fazendo com que grandes empresários desse país, que até então se sentiam protegidos de tudo e de todos, hoje, inclusive, sejam presos. Ora, senhor presidente, há pouco tempo nós tivemos filiados do nosso partido envolvidos no chamado esquema do mensalão. Mas todos sabem, senador Aécio Neves, que o chamado mensalão teve origem lá em Minas Gerais, no chamado mensalão tucano, que até hoje não foi julgado. A prática de utilização de agências de publicidade para financiar partidos políticos e parlamentares desta casa não foi criada por nós. E Vossa Excelência sabe que foi presidente desta casa as denúncias da época para que fosse mudada a Constituição para permitir a reeleição do então presidente Fernando Henrique. A farra da corrupção e das denúncias do período das privatizações. E vem agora, senador, a público, dizer que perdeu a eleição para uma organização criminosa. Não, senador Aécio Neves. Perdeu a eleição para o Partido dos Trabalhadores, para os nossos aliados. Perdeu a eleição para o povo brasileiro, que lhe conferiu um papel honroso, o papel de oposição. Vossa Excelência é um senador da República. Pois então, porte-se como senador da República. Aceite o lugar que lhe foi conferido pela urna, que é um papel de oposição. Seja um fiscal competente, seja um adversário duro, mas não desonesto, senador. De vir a público atingir a honra, a trajetória e a história. Centenas de vereadores, deputados estaduais e filiados do nosso partido hoje abrem jornais e veem a nossa legenda ser acusada de ser uma organização criminosa por alguém que até poucos dias era presidente da República. Vossa Excelência não tem o direito, a autoridade moral, de se dirigir ao nosso partido e ao povo brasileiro desta maneira. E é por isso, senhor presidente, que eu estou aqui nesta tribuna da liderança do Partido dos Trabalhadores para dizer que nós refutamos, que nós não aceitamos e nós denunciamos esta prática política, que é uma prática política estranha à democracia. Tivemos uma eleição dura, uma eleição difícil, mas uma eleição que teve uma vencedora. Ela se chama Dilma Rousseff. E o povo brasileiro conferiu a ela a tarefa de governar pelos próximos 4 anos, de fazer com que o seu projeto seja colocado na prática. E nós estamos aqui junto com ela, a bancada do PT e os demais partidos aliados, cumprindo o nosso papel de governo. Em nenhum momento, quando foram detectados filiados do PSDB ou de outros partidos em atos de corrupção ou outras ilegalidades, nós transferimos essa responsabilidade para a legenda como um todo. Em nenhum momento procuramos macular a história ou a honra dos milhares de filiados e simpatizantes desses partidos, porque, senhor presidente, nenhum partido político está imune a, infelizmente, num determinado momento, detectar que algum filiado seu, independente do cargo que ocupe, possa estar envolvido numa prática ilícita. Nossos partidos têm a obrigação de estarem vigilantes, de maneira permanente, denunciando isso à sociedade e tomando medidas objetivas e concretas, sempre que isso ocorrer, para que essas pessoas sejam banidas da vida pública. E é isso que nós queremos que o PT faça. É para isso que nós trabalhamos dentro do Partido dos Trabalhadores, mas não aceitamos, de maneira alguma, que Sua Excelência, senador Aécio Neves, assuma uma postura quase que de juiz, e que num tom professoral queira aparecer aos olhos da opinião pública como exemplo de conduta que não permite que de maneira alguma as suas palavras sejam aceitas por nós. Fica aqui, senhor presidente, a minha indignação. E nós, filiados do Partido dos Trabalhadores, de norte a sul desse país, estaremos vigilantes, fazendo debate, estaremos na rua, porque temos orgulho da nossa história e da nossa legenda.
Um partido que foi criado para combater a ditadura deste país, que esteve ao lado do povo brasileiro nos momentos mais difíceis e que hoje faz história, tendo eleito 2 vezes Lula presidente da República, tendo eleito pela primeira vez uma mulher para governar este país e agora recentemente reeleita nossa presidenta Dilma Rousseff. O Partido dos Trabalhadores é um partido honrado, deu uma militância corajosa, que esteve junto com o povo brasileiro nos momentos mais difíceis da vida deste país. E não aceitaremos, de maneira alguma, seja do senador Aécio Neves, ou de quem quer que seja, qualquer tipo de acusação que vá além dos limites daquilo que o debate político permite e aceita. Um abraço, senhor presidente, e obrigado pela atenção de todos os senhores e das senhoras. E somos... Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.